Olá! No outro vídeo que eu fiz, nós falamos sobre as pessoas que tiveram uma fé tão extraordinária e através dessa fé elas puderam ver a Deus e a Jesus Cristo. Um dos princípios importantes da fé é você acreditar em algo. O que é fé? É você acreditar em algo. É você acreditar que mesmo que você não veja algo, mas você possa sentir que aquilo é verdadeiro. E assim é com Deus. Nós não tivemos a experiência maravilhosa das pessoas que nós falamos, né? Como Davi, como Moisés, como Abraão, como Estevão, que puderam ver, né, Deus e Jesus Cristo. Mas nós podemos sentir a presença deles. Eu me lembro muito bem a primeira vez em que eu fui orar para saber se Deus realmente existia. Eu tinha 11 anos. Como eu falei para vocês, estou nessa caminhada da construção da minha fé há 38 anos. E eu me lembro que quando eu orei, eu fui tomada de um sentimento de paz, de muito amor e de muita certeza. Se você tem dúvidas de que realmente Deus exista, deixa Ele se mostrar para você. Você pode sentir a existência de Deus ao vislumbrar o mar, ao vislumbrar a neve, né? Depois de um tempo chuvoso, você poder ver o sol, sentir a energia que vem do sol. Você pode saber que Deus vive e que Ele existe no momento de muita angústia, de muita dificuldade. E à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo a nossa fé, nosso conceito de fé também ele vai mudando. Eu me lembro que quando eu era jovem, por volta de 17, 18, 19 anos, até meus 21, o meu conceito preferido de fé, quando me perguntavam, o que é fé para você? Eu falava, a fé é a força motivadora dos seres inteligentes. Como eu gostava desse conceito, eu me sentia muito inteligente. Mas conforme a vida vai passando e você vai se conectando mais com Deus, você vai conhecendo Ele melhor, a gente vai mudando os nossos conceitos de fé. Até que eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, chamada Rodney Cuthbert, e ele foi um mentor espiritual para mim, e ele me ensinou que fé é fazer a vontade de Deus. Então, se eu tenho fé, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou procurar saber o que Ele quer para mim. E em busca dessa certeza e da vontade dEle. Eu tive uma experiência na qual a minha fé ela foi provada. Tive meu filho em 2009. Meu filho, nós dois começamos a lutar pela vida dele desde o 6º mês da gravidez. Eu fui diagnosticada com bolsa rota, né? A minha bolsa tinha uma abertura, então eu tive que ser internada. Isso eu já tinha 2 filhos, foi muito difícil para mim, foi muito difícil para o meu marido, porque eu tive que passar um período grande no hospital e eu só podia levantar da cama para ir ao banheiro. Meu filho nasceu, foi para a UTI neonatal, ficamos na UTI, depois fomos para um local que se chama Mamãe Canguru, que é onde você sempre coloca a criança por dentro da sua roupa para ela sentir o seu calor e poder desenvolver. Aí fomos para casa. Passei praticamente 40 dias assim dentro do hospital, porque ele nasceu prematuro, senão eu teria passado mais. E quando nós fomos para casa, depois de um período, o meu filho ele teve uma bronquite que desenvolveu para bronquiolite e depois teve uma pneumonia aguda e os 2 pulmões do meu filho foram fechados e ele estava
respirando 100% por aparelho. O médico, né, quando eu cheguei na UTI, o médico disse que meu filho ele tinha 72 horas de vida. Ouvir aquele diagnóstico foi muito, muito difícil para mim. Mas eu mantinha a fé. Eu lembro que um dia eu estava com meu filho na UTI e quando eu olhei pro um aparelho que media a saturação, a respiração dele. Do nada, meu filho, que era muito branquinho, né? Até hoje é branquinho, ele ficou praticamente preto. E eu comecei a gritar e vieram correndo e tentaram animar meu filho, né? E me tiraram do quarto. E nesse dia eu desci para o quarto e eu me ajoelhei e eu pedi a Deus que pudesse salvar meu filho. Naquele momento, eu senti Deus dizendo assim que ele tinha uma sabedoria maior do que todos os homens, até mesmo do que aqueles médicos, né? E que se fosse vontade do Senhor, meu filho seria curado. Aí eu voltei, eles tinham conseguido estabilizar meu filho, a cor dele já tinha voltado ao normal. E enquanto eu estava olhando para o aparelho que monitorava ele, eu vi as ondas se formarem como se fosse um homem. E eu senti no meu coração o Senhor dizer, eu sou o Senhor teu Deus, eu estou no comando. Antes do meu filho ir para a UTI, nós passamos por um momento, sim, bem difícil, porque a médica não acreditava que ele poderia ficar vivo esperando a UTI neonatal, né? E quando chegou para mim e falou que meu filho tinha 72 horas de vida, foi um momento muito, muito, muito difícil. E meu filho, ele passou da meia-noite até às 7 da manhã, chorando, chorando. E quanto mais ele chorava, mais ele ficava cansado. E eu não podia pegar ele, porque ele estava dentro de uma caixa de oxigênio. E eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, faça meu filho se acalmar, faça meu filho dormir, por favor, me ajude. E conforme as horas foram passando, eu comecei a ficar fraca na fé. E quanto mais cansado meu filho ficava, e eu falava, Senhor, só abriu um mar vermelho. O Senhor suscitou a água de uma rocha. O Senhor enviou pragas para o Egito. Por que o Senhor não pode fazer meu filho dormir? E veio um pensamento na minha mente de que se ele não respondesse a minha oração, eu não acreditaria mais que ele existia. E nesse momento eu lembro que eu pedi a mulher que estava do meu lado para que pudesse olhar o meu filho. E eu fui no banheiro, eu caí de joelhos e pedi perdão a Deus, porque eu falei para ele, Senhor, não tenho como dizer que tu não existe. O Senhor já me deu tantas provas da sua existência. Então, se o Senhor não pode responder a minha oração, que o Senhor possa me dar forças e força para o meu filho. Quando a médica chegou no outro dia, ela falou que não acreditava que o meu filho estava vivo. Na mente dela, quando ela chegasse, meu filho estaria morto. E só que eu estava segurando a mão de Deus. E eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. E
quando ele soube que o meu filho estava nessa situação, ele fez um jejum. E eu pedi que ele pudesse fazer uma oração pelo meu filho. E ele chegou para mim e disse o seguinte: Deus falou que tudo vai depender da sua fé. Que Ele quer que você tenha a fé de Abraão. E eu não estava preparada para ter a fé de Abraão. Mas eu falei: Senhor, me ajude a acreditar e a aceitar o que o Senhor definir para mim. E meu filho, ele se recuperou. Nem os médicos acreditavam de que ele estava respirando 100% por aparelho. Em uma semana ele saiu da intubação e ele passou a usar um catéter bem fininho aqui e daqui a pouco ele estava respirando. Eu comparo a fé a uma escada, a escada da fé. Porque a fé, ela não é estática, ela não é parada, ela está sempre em movimento, de acordo com as nossas escolhas. De acordo com as escolhas que nós fazemos, ou nós subimos ou nós descemos nessa escada. Então, a experiência que eu contei para vocês foi uma experiência assim bem decisiva para que eu subisse alguns degraus na escada da fé. No próximo vídeo, nós vamos falar como posso alimentar a minha fé para estar sempre subindo na escada da fé. Espero vocês até o próximo vídeo.